Quem se lembra da final do Super Bowl 51? Final do Super Bowl 51 entre o New England Patriots e o Atlanta Falcons. Faltando 8 minutos e 30 segundos para acabar o jogo, esse era o placar. O Patriots tinha 3 e o Atlanta Falcons 28. Faltando 8 minutos e 30 segundos. Alguém lembra como é que esse jogo acabou? Esse jogo acabou com o Tom Brady levantando mais um troféu. Essas imagens que vocês estão vendo foram criadas por inteligência artificial, by the way. Por que isso aconteceu? Naquela época, toda a imprensa dos Estados Unidos estava focada em explicar como é que o New England Patriots virou um jogo que estava perdendo por 28-3. Ninguém estava preocupado com o Atlanta Falcons, só eu. Eu estava preocupado em entender, não por que o Patriots ganhou o jogo, mas por que o Falcons, por que eles perderam o jogo. E tem muita coisa que a gente pode aprender com isso. Todo mundo fala, o Patriots ganhou por uma questão de superação, resiliência, eles souberam jogar melhor. Mas para que um time vença, o outro tem que perder. E as causas pelas quais o Atlanta Falcons perderam, foram causas que me levaram a estudar. O Matt Ryan, que era o quarterback do Falcons, falou uma coisa muito interessante. Eu achava que estávamos em uma boa posição. Quando a gente coloca isso em perspectiva no mundo empresarial, quantas organizações, quantas empresas que a gente já ouviu falar que achavam que estavam numa boa posição e perderam o jogo? Então a gente consegue traçar muitos parâmetros, muitas relações entre o que aconteceu naquele jogo e o que acontece no universo empresarial. Depois de analisar todas as entrevistas possíveis com os jogadores do Atlanta Falcons, eu liguei para o Fernando Serra. Fernando Serra é professor aqui da Uninove, ele é considerado o maior professor na área de estratégia do Brasil, ele tem um monte de livro publicado, e eu liguei para ele e falei, Serra, vou te dar 3 sentenças curtas, negação perigosa, inércia estrutural e cegueira racional. Ele ficou em silêncio por quase 30 segundos. Falei, tá aí, cara? O que aconteceu? Ele falou, de onde é que você tirou essas 3 palavras? Eu falei, analisando as entrevistas dos jogadores do Atlanta Falcons. Aí, por quê? Isso é porque eu estou analisando o declínio empresarial. Eu estou analisando por que as empresas morrem. E eu fiz esse estudo de 50 anos e encontrei essas mesmas 3 razões. Negação perigosa, inércia estrutural e cegueira racional. O que elas significam? Negação perigosa. Eu nego o que está acontecendo do outro lado. Eu nego o que está acontecendo fora da empresa. Inércia estrutural. Mesmo que eu não negue, eu não me mexo. Ou cegueira racional. A cegueira racional é, eu só enxergo aquilo que eu quero enxergar. Aquilo que eu não quero enxergar, eu não enxergo. Eu fecho meus olhos. Vamos ver se vocês adivinham de quem foi essa frase aqui. Estou sem palavras neste momento, simplesmente porque não consigo acreditar. Vocês acham que essa frase foi do Taylor Gabriel, do Atlanta Falcons, ou do fundador da BlackBerry, do Mike Lazaridis? Quem vocês acham que disse isso? Quem? Taylor Gabriel. Ele falou isso. Estou sem palavras nesse momento porque eu não consigo acreditar. E quem falou isso? Como eles fizeram isso? Taylor Gabriel ou Mike Lazaridis? O Mike Lazaridis. Se você observar, quando as empresas falham, você vai observar que o que eles falam é muito próximo do que a gente descobriu com o Atlanta Falcons. O cara que era o CEO da Motorola, quando o iPod foi lançado, ele estava fazendo uma apresentação e ele perguntou para a audiência, quem é que quer 1000 músicas? Quem é que quer ter 1000 músicas num aparelho? Isso não é sobre ter 1000 músicas, é sobre ter opção. O John Antioco, fundador não fundador, mas o CEO da Blockbuster, Reed Hastings, procurou ele em acho que foi 2016, 2015, 2016, porque ele queria vender a Netflix por $50 milhões. E o John Antioco disse, não estou interessado, esse é só um negócio de nicho. Hello. O que estava acontecendo naquela época? Eu me lembro até hoje de uma palestra do Jack Bougan, que era da McKinsey da Bélgica, especializado em empresas de mídia. E ele estava mostrando um gráfico muito interessante.
mostrando o que ele chama de rich media. O que é rich media? Streaming na internet. A evolução que estava acontecendo. A Blockbuster teve cegueira racional, não quis enxergar. Quando o Reed Hastings ofereceu para a Blockbuster comprar a Netflix ainda era o sistema de enviar o DVD pelo correio e você manda de volta pelo correio. Depois que ele não conseguiu vender, então eles se voltaram para o que estava acontecendo no ambiente externo, e a Netflix é o sucesso que é hoje no mundo inteiro. Eu aposto que a maioria de vocês aqui tem Netflix. Michael Eisner, que era o CEO da Disney, essa frase dele, ele chama de a frase de 200 milhões de dólares. Ele disse, eu perdi 200 milhões de dólares, porque eu disse, esse não é o jeito Disney. A Disney comprou uma empresa chamada Infoseek. Um dia, numa reunião de conselho, foi apresentado ao conselho um modelo de negócio chamado Paid for Performance. Quem já ouviu falar do P4P? Paid for Performance. Esse é o modelo de negócio do Google. Quanto mais você busca, quanto mais a sua empresa aparece nas buscas do Google, mais você paga. Paid for Performance. Ele foi ao banheiro, o consultor que estava trabalhando com o board chegou junto com ele no banheiro, quando ele estava no banheiro, e falou, cara, pensa, aquela página toda poluída, né, você vai, né, achou nossa página da Infoseek é tão bonitinha, tão limpa, aí você vai oferecer um monte de busca, isso não é o jeito Disney. Ele voltou para a sala e disse, não vamos fazer, não é o jeito Disney. E ele deu uma entrevista dizendo que como ele se arrepende de ter tomado essa decisão, porque a Disney perdeu 200 milhões de dólares. Naquela época, imagina depois. O Jay Samit era vice-presidente da Sony. Quando foi perguntado a ele por que a Sony perdeu a batalha dos tocadores de músicas digitais, vocês sabem que quem inventou o tocador de música digital foi a Sony. Assim como quem inventou a fotografia digital foi a Kodak. Perguntaram a ele por que isso aconteceu, como é que vocês perderam esse trem da história? Ele disse, por uma única razão, os caras na empresa não se falavam. Enquanto a área de tecnologia da Sony desenvolvia tocadores digitais mais poderosos, a área jurídica da Sony estava processando o Napster. Então vejam essa incoerência dentro da organização. Esse mesmo tipo de incoerência que a gente ouviu aqui sobre como o Atlanta Falcons perdeu o jogo, é o que a gente vê todos os dias nas organizações. Por quê? Porque a gente confia demais na nossa vantagem competitiva. Nós confiamos demais naquilo que a gente é bom, a gente sabe fazer isso. Mas o que está acontecendo com as vantagens competitivas é que elas hoje são transitórias. Elas se esgotam rapidamente. Amanhã tem quantas empresas novas nascendo? Olha o que está acontecendo no mundo hoje com a Generative AI. Gente, imaginem o futuro. Não o futuro, eu estava com o Chief Strategy Officer da Adobe, num evento em Paris, 2 meses atrás. E ele estava me mostrando, o futuro chama-se conversação. Você não vai mais entrar num website, vai ficar clicando e procurando coisas. Você vai entrar e vai fazer uma pergunta e ele vai te trazer a resposta. Tudo que a gente está vendo hoje de Generative AI vai virar conversação. Eu fiz uma apresentação na metade de julho no MIT sobre a conversação e eu comecei essa palestra lá apresentando a minha assessora, a minha assistente digital que eu chamo de Sky. Eu faço, só para vocês terem uma ideia, eu faço a minha introdução e aí tem gente de 60 países diferentes na plateia e aí eu uso a minha assistente digital para fazer a introdução em 2 ou 3 idiomas diferentes. Eu pedi para fazer em espanhol da Argentina, com aquele sotaque argentino. Depois eu pedi para fazer em ucraniano, porque tinha gente da Ucrânia na plateia. Quer dizer, esse modelo de AI generativa está criando uma transformação gigantesca e muitas empresas ainda não acordaram para isso. Elas ainda estão focadas no modelo tradicional. Então, um dos recados importantes para vocês é que pensem como esse contexto externo vai mudar aquilo que você faz hoje. Um dos maiores problemas
nas empresas que não sobrevivem no longo prazo são o que a gente chama de STAR. O que você acha que significa STAR? Hã? Alguém arrisca? O que é STAR? Estrela, né? Porém, sabem todas as respostas. O problema das empresas são as pessoas que sabem todas as respostas. Este é o maior problema. Sabe por quê? Porque as perguntas estão mudando muito rapidamente. Então é impossível você saber todas as respostas. Deixa eu contar essa história aqui, que eu gosto muito, a história da Lego. Quem é que gosta de brincar com Lego? Eu adoro Lego. Meu filho, prometi para ele tem hoje 6 anos e meio, para ele nunca vai faltar Lego para você na sua casa. É coisa dizer, Lego. Mas a Lego que a gente conhece hoje é uma Lego muito bem sucedida, né? Isso aqui são números até 2016, mas a empresa continua crescendo e fazendo muito dinheiro, literalmente. Agora, olha o que aconteceu com a Lego aqui, ó. Olha esse período aqui da Lego, de resultados negativos. Por que isso aconteceu? Aconteceu por algumas razões. Primeiro, naquela época a gente começou a ver a evolução dos jogos digitais. O PlayStation, o Xbox, todos esses aparelhos que o Moacir gosta muito, né, que, afinal de contas, o trabalho dele depende disso, começaram a entrar muito fortemente no mercado e as crianças da época começaram a mudar o jeito de brincar. Ao invés de brincar somente com brinquedos físicos, elas entraram definitivamente no mundo digital. Foi a época em que as grandes lojas de varejo se consolidaram. Foi o momento em que companhias como a Toys R Us, Walmart, essas grandes empresas se consolidaram e elas começaram a ter muito poder de barganha com os seus fornecedores, e a Lego começou a perder esse espaço. A concorrência vinda da China, com produtos muito mais baratos, coincidindo com a quebra de patentes do Lego. Foi naquele período que quebrou a patente, perdeu o poder de barganha, o consumidor quer outra coisa, e os concorrentes da China conseguem produzir mais barato. O que as pessoas da Lego, que sabem todas as respostas, fizeram? Quem arrisca um palpite? Essa teria sido a melhor alternativa, mas eles decidiram que eles precisavam inovar fora da caixa. Opa, quantas vezes vocês já ouviram essa frase? Vamos inovar fora da caixa. Essa frase fora de contexto não tem significado nenhum. E o exemplo da Lego é muito clássico. Eles lançaram modelos diferentes de brinquedos, tipo Bionicle. Eles criaram esse brinquedo chamado Jackstone, porque eles fizeram muitas pesquisas com crianças e descobriram que nas pesquisas as crianças diziam que gostavam mais de brincar do que montar. Vejam. Então, eles criaram um brinquedo muito fácil de montar, para as crianças terem mais tempo de brincar. Foi um fracasso retumbante, porque o brinquedo não vendeu para quem gostava de Lego e também não vendeu para quem não gostava de Lego. Eles lançaram Legoland, parques temáticos gigantescos em vários lugares, fracasso. Eles lançaram até esse Bionicle como um TV show, como uma série de TV, fracasso. Por quê? Eles pensaram fora da caixa, num contexto de que achavam que sabiam todas as respostas. Isso aqui é uma figura típica de uma empresa. 90% das empresas são pessoas que sabem todas as respostas e apenas 10% são as pessoas que não sabem todas as respostas. Então, eles resolveram, nas startups, isso é ainda mais interessante, porque na startup, quer dizer, não, desculpa, isso aqui é a fotografia de um banco, tá? No banco, você tem 99% das pessoas que sabem todas as respostas. Então, quanto mais tradicional for a empresa, menos ela está focada em mudar as perguntas. Só que o que a Lego fez? Chegou um cara e disse, olha, quem sabe a gente para de pensar que nós temos a solução para todos os problemas, vamos conversar com o consumidor. Aí, quem é o consumidor? Crianças de 7 anos de idade. Então, eles usaram uma metodologia chamada Design Thinking, você já deve ter ouvido falar, e foram conversar com crianças de 7 anos de idade. O que eles levaram para essas reuniões? Levaram esses desenhos com várias opções de personagens,
sketches e mostraram para as crianças. Ah, o que você acha disso? O que você acha desse outro? E qual que é esse? Qual que é aquele? Incrivelmente, todas as crianças olhavam para a mesma direção. Ninjas. Criança gosta de ninja. Eu sei, eu tenho uma em casa. Chega no Halloween, ele quer se vestir de ninja. Então as crianças todas apontavam para aquele desenho que mostrava os ninjas. E aí as pessoas que não sabem todas as respostas, pensaram, cara, tem alguma coisa aqui. Né? Vamos começar a criar a história de ninja. Então eles começaram a levar outros desenhos com ninjas, botavam na frente das crianças e pediam, me conta a história dessa fotografia aqui, não dessa fotografia, desse desenho aqui. Me conta a história desse desenho. E as crianças começavam a criar as histórias. Vejam, inovação vindo do consumidor principal, não daquela pessoa que sabe todas as respostas. A pessoa que sabe todas as respostas conseguiu criar um brinquedo que foi um fracasso retumbante. As crianças, que eram o consumidor principal, começaram a dar para a Lego um norte para onde ir. Depois que eles resolveram o problema dos heróis, que eram os ninjas, eles pensaram, como é que a gente vai encontrar um vilão aqui para essa história? Fizeram o mesmo exercício, mostraram para as crianças os diferentes vilões. Unanimemente, as crianças escolheram os esqueletos. Por quê? Porque ninjas são figuras ancestrais, são figuras tradicionais. Elas existem por milênios em algumas culturas do Oriente. Então, se você vai ter um inimigo que tem essa cultura milenar, ele precisa ser um inimigo também que tem essa representação de antiguidade. As primeiras histórias que vieram, os primeiros brinquedos da Lego que vieram na série Ninjago, vieram com os ninjas como os heróis e os esqueletos como os bad guys. Essa foi a grande transição da Lego. A Lego voltou a ser a empresa de brinquedos mais bem-sucedida do mundo. Ela é conhecida no mundo como a Apple dos brinquedos. Porque ela decidiu parar de pensar que tinham todas as respostas e sentar com o consumidor principal, que eram as crianças de 7 anos. E aí eles entenderam o que eles precisavam fazer. Hoje, a empresa está indo mais além. E eu conto no livro aqui uma das histórias hoje que a Lego tem. É um laboratório de pesquisa lá no sul da Espanha, onde eles fazem testes, eles estão aprendendo como é que as crianças integram o mundo real com o mundo virtual. E algumas das coisas que eles descobriram é que as crianças não conseguem ver a diferença entre o mundo real e o mundo virtual se elas estão com o equipamento de realidade virtual, de realidade aumentada. Então, o que a Lego está fazendo é investigar esse novo contexto em que o mundo do brinquedo físico encontra o mundo do brinquedo digital, e os dois são as ferramentas que as crianças vão construir valor, vão construir suas próprias histórias. Isso é inovação. Isso também é aprender com as falhas. De novo, empresas tradicionais, 90% das pessoas que sabem todas as respostas, e tem um pouquinho de gente lá que não sabe todas as respostas. E aí, essa é a figura correta das startups. Nas startups, 99% das pessoas das startups não sabem todas as respostas. Por quê? Por quê? O que vocês acham? Porque o fundador de uma startup é aquela pessoa que pode ser qualquer um de vocês aqui. É geralmente aquela pessoa que tem uma ideia, que identifica... mais em cima? Muito obrigado. É aquela pessoa que identifica uma oportunidade e vai atrás, e não tem medo de errar, não tem medo de correr risco. Nas empresas tradicionais, errar é pecado, a falha é pecado. Não dá, eu vou comprometer a minha carreira se eu fizer uma cagada, desculpe o meu francês aqui. Né? O que fazem essas pessoas que são investigadores do novo? Eu não estou dizendo que isso não pode acontecer dentro da empresa, pode, existem algumas coisas que as empresas têm que fazer para isso, que a gente vai falar em seguida. Mas são as pessoas que inovam, são aquelas que conseguem trocar as certezas, conseguem trocar o saber todas as respostas por hipóteses.
e elas vão atrás e fazem experimentos. A experimentação, que é o subtítulo do livro. Ok? Agora, é importante que a gente faça uma pequena diferença aqui. Existe a falha boa e a falha ruim. Eu não quero que vocês vão para casa, que vocês voltem para a universidade, ou que vocês voltem para o trabalho de vocês e falando, olha, o cara que fez a palestra falou que a gente é bom fazer cagada, vamos fazer cagada. Não, calma. Tem a falha boa e a falha ruim. Deixa eu explicar a diferença. Esse aqui é o exemplo mais estranho de Big Data que eu já vi na minha vida. É um exemplo muito estranho mesmo, eu peço desculpas, mas eu vou apresentar de qualquer maneira. Essa aqui é uma mensagem que todos os moradores do Havaí, do Hawaii, receberam num determinado dia, alguns anos atrás. Alerta, emergência, um míssil se aproxima do Havaí. Procure abrigo imediato. Isto não é um ensaio. This is not a drill. Por quê? Alguém apertou o botão errado. Alguém apertou o botão errado e todo mundo no Hawaii recebeu essa mensagem. Bom, esse aqui é o fluxo de visitas num site chamado Pornhub. Eu não sei do que é esse site, tá? Mas dizem que é um site interessante. Ok? Isso aqui é o que estava acontecendo no Pornhub. Aqui foi o momento que chegou a mensagem. O que vocês acham que aconteceu? Essa foi a queda de audiência no Pornhub, quando as pessoas receberam a mensagem no celular. Claro, né? Devia ter coisa mais importante, né? Vou ligar para minha mãe para me despedir. Né? Alguma coisa assim, né? Alguém apertou o botão errado e criou uma catástrofe para essa empresa. Não vamos questionar essa empresa, enfim, qual é o modelo de negócio dos caras. Mas o fato é que alguém fez uma cagada. Aí, depois que descobriram que a mensagem era por engano, olha o que aconteceu na audiência do site. Hã? Aí, como é que é? Foi comemorar? É isso? É boa. Vejam, essa é uma falha ruim. Não é disso que eu estou falando. A falha boa é aquela quando você se propõe a testar uma hipótese para descobrir algo novo que vai mudar a história da sua empresa. A hipótese seguida de experimentação. As empresas bem-sucedidas que conseguem fazer essa transição, elas desenvolvem o que a gente chama de cultura de experimentação. Elas desenvolvem estruturas ambidestras e elas criam estratégias emergentes. Ok? O professor Hal Gregersen, do MIT, para mim, o meu melhor amigo lá no MIT, é um cara que eu gosto muito, vou estar com ele e com o Ed Catmull, que foi o cofundador da Pixar, daqui a 3 semanas. Ele fala que há coisas muito em comum por trás das empresas inovadoras. Elas são boas em fazer perguntas que provocam o status quo. Elas observam, se conectam, associam, experimentam para buscar soluções criativas. E aí chegamos ao final aqui. Os 3 princípios. Se tem alguma coisa que eu quero que vocês levem para casa, não é Pornhub. São os 3 princípios. Ok? Princípio número 1. Perguntas são as respostas. Você sabe o que eu pergunto para o meu filho de 6 anos e meio, todo dia, quando eu pego ele da escola? Eu pergunto para ele, Did you ask good questions? Você fez boas perguntas hoje? O nosso modelo educacional, o modelo educacional do qual eu cresci, era feio fazer pergunta na sala de aula. A gente tinha que ouvir o professor, a autoridade suprema, passar tudo o que sabia. Só faz pergunta se você não entendeu. O que a gente tem que ensinar para a nova geração é que fazer perguntas é uma das coisas mais importantes para a gente. Um dos fundadores da SAP, ele fala, eu acordo todas as manhãs me perguntando sobre quantas coisas eu vou estar errado hoje. Quantas coisas eu vou estar errado? Eu só vou saber o que é certo se eu fizer perguntas. O segundo princípio, substitua as certezas por hipóteses. Não seja do tipo de pessoa que tem todas as respostas. Isso é o que faz, por exemplo, o CEO do Uber. Ao invés de confiar em relatórios extensos, em números, em dados, ele vai para a rua como motorista. Ele vai para a rua, ele pega um carro, ele vai fazer serviço de Uber, porque ele quer se colocar na pele das 2 pessoas mais importantes para a empresa. Quem são?
o motorista do Uber e o cliente do Uber. Fazendo isso, ele se aproxima dos dois. Vamos dançar. Terceiro princípio, realize experimentos controlados. As empresas mais bem-sucedidas, elas experimentam. Aí você pode pensar, mas é fácil, né, se você for uma empresa de tecnologia. Não, qualquer empresa pode fazer isso. Eu gosto muito desse exemplo aqui. Essa empresa acho que não tem no Brasil, chama-se Coinstar. Essa empresa, há muitos anos atrás, o modelo de negócio era muito simples. Você vai no supermercado, você tem um monte de moedas. Quem é que adora carregar moeda aqui, né? Você tem um monte de moedas, você chega lá na maquininha que fica do lado do caixa, você deposita suas moedas, você ganha um cupom para gastar naquela loja que você entregou as moedas. Um dia eles pensaram, será que tem outro modelo de negócio para a gente aqui? Aí sabe o que eles fizeram? Eles pegaram uma caixa de... Sabe aquela caixa de embalagem que vem à geladeira? A caixa de papelão? Eles pintaram uma caixa de papelão de verde, colocaram o logo da empresa e pediram para um dos funcionários da empresa sentar dentro da caixa. E a caixa dizia, troque suas moedas por cupons. Cupons que você pode usar em qualquer estabelecimento. Os cupons de desconto que você pode usar em qualquer estabelecimento. Colocaram a pessoa dentro da caixa. A pessoa chegava lá com moedas, o cara pegava a moeda, entregava o cupom. Fizeram isso por 2 dias. Depois de 2 dias, apenas 2 dias, eles descobriram que seria o modelo de negócio que estaria transformando a empresa. E transformou a empresa. A Coinstar se tornou uma líder no mercado americano de cupons de desconto. Porque experimentou. Experimentação é fundamental. A inovação, gente, ela não vem de olhar o fracasso como um retrocesso. A inovação, ela vem de entender o fracasso como um passo importante. Não existe inovação sem fracasso. Não existe inovação sem cometer falhas boas. E isso é a mensagem mais importante que eu quero deixar para vocês. Muitíssimo obrigado por ficar até essa hora aqui para me ouvir. Tá bom? E agora eu vou selecionar os 20 vencedores aqui do livro no meu LinkedIn. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu.